ser rico não é ter dinheiro, é ter uma consciência que cria o dinheiro. E essa consciência só nasce quando você se permite assumir quem você é antes da evidência. Como assumir a sua identidade milionária sem ter R$1 na conta? Então, chega mais que hoje você vai ser conduzida numa jornada em que você vai aprender o que é realmente ter uma identidade milionária, né? Para se tornar essa pessoa que você tanto quer, você vai aprender o que é. Você vai aprender essa mecânica do antes, né? Do que separa uma pessoa que não é próspera e uma pessoa que é próspera. Você vai aprender a trabalhar essa mecânica do antes, desenvolver uma identidade milionária, aprender os sinais que estão impedindo você de alcançar essa identidade e também como sustentar essa identidade milionária para que logo menos você dê o seu salto para a sua realidade milionária. Vamos lá? Muita chuva, graças a Deus. E vocês como estão? De onde falam? Estão bem? Estão se preparando aí para o Natal e para o Ano Novo? O que é realmente uma identidade milionária? Não tem a ver com pensar positivo, não tem a ver com você repetir afirmações vazias que você não acredita. Também não é fingir que tem dinheiro, sabe? Pode ser que muita gente se confunda com a lei da suposição e o ato de você fingir que você tem dinheiro, né? Isso pode até ser perigoso e te levar a cometer alguns atos de irresponsabilidade, né? De você achar que muitas vezes para você construir uma identidade milionária, você precisa gastar um dinheiro que você não tem, por exemplo. Isso não tem nada a ver. Porque uma pessoa que é realmente milionária, uma pessoa que é próspera, ela não é irresponsável com o dinheiro. Esse ato, na verdade, de gastar dinheiro que não tem, é um ato de escassez. É um ato de que a gente aprendeu, né? Quem não veio de um berço de ouro igual eu, a gente aprende realmente a se endividar, a gente aprende a usar, muitas vezes, um dinheiro que a gente está contando, né? Que pode ser que vai cair, que vai funcionar, mas são atitudes que às vezes beiram a irresponsabilidade. E essa não é uma atitude real de uma pessoa rica. Uma pessoa que ela tem identidade milionária, ela vive em coerência com a abundância, mesmo que o seu externo não corresponda com essa sua vibração. A identidade, ela vem antes da evidência. E o seu campo externo, ele vai espelhar o que o seu campo interno é capaz de sustentar. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter conhecido nesse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Aqui ele vai listar vários princípios. Ele viu de perto e acompanhou como pessoas realmente prósperas se comportam, como elas pensam, quais são aqueles seus pequenos hábitos. E a gente vai conversar sobre alguns desses hoje. Mas se você tiver a oportunidade também de ler e de aplicar, como eu sempre falo, é para vocês aplicarem. Tem muita gente que lê e fica assim, nossa, que legal esse conceito, e vida que segue. Não é assim que as coisas funcionam. Vocês precisam ler e tatuar isso na alma de vocês, sabe? E levar a sério mesmo, e não ficar pensando, e não só ficar escolhendo, esse princípio aqui eu vou adotar, esse princípio aqui eu não concordo. Não. Assuma integralmente 100% a sua identidade milionária e você vai ver os frutos disso acontecer na sua vida. Então vamos lá. Como que funciona essa mecânica energética do antes, sabe? Do antes de você se tornar, de você assumir uma identidade antes da evidência realmente acontecer. O universo, ele não responde ao que você pede, ele responde ao que você é vibracionalmente. Então, muitas vezes, quando você não tem nada na conta, e eu sei muito bem que é isso, tá? Quando você não tem nada na conta, o seu ego, ele tenta a todo momento te convencer e a te prender nessa identidade do você não ter nada na conta. E você não percebe que você acaba dando um poder ao dinheiro maior do que ele realmente tem, como se o dinheiro fosse a única moeda de troca do mundo. Então, analise bem o que eu estou falando agora. O seu ego, ele vai tentar te prender na identidade do eu ainda não possuo, eu não tenho os recursos, eu ainda não cheguei lá. E quanto mais você vai alimentando isso que você acredita, que é o que você está vendo no seu campo externo, mais você fica preso nesse campo externo. Por isso, eu estou falando, primeiro você muda a sua identidade para depois você mudar a evidência.
Já a identidade milionária, nessas situações, ela vai pensar: eu sou uma pessoa que cria valor. Percebe a diferença? Você não está mentindo para si mesmo, mas você está conseguindo enxergar além do que os seus olhos materiais estão vendo. Eu sempre encontro solução. Eu tenho acesso a oportunidades. Eu confio no meu caminho. O dinheiro não cria essa identidade. É essa identidade que cria o dinheiro. Não tenta inverter a ordem da coisa. Como eu falei no outro episódio sobre a energia de criadora. Para você construir essa identidade milionária, você precisa se desapegar um pouco do seu campo operacional. E você realmente trabalhar internamente os seus conceitos sobre o que é uma pessoa bem-sucedida. Porque às vezes você tem até uma fagulha de julgamento sobre pessoas bem-sucedidas financeiramente e abundantemente em todos os sentidos, você não vai conseguir se tornar ela, porque o seu cérebro vai interpretar isso como uma cilada. Então, antes da gente falar aqui sobre esses segredos realmente da mente milionária, como você assumir e incorporar essa identidade milionária, você precisa entender se você não está se auto-sabotando também. Precisa entender se tem algum sinal na sua vida que te impede de migrar para uma nova identidade. Às vezes você está arraigado ainda a essa identidade antiga. Então, sinais de que você ainda está vivendo e está agarrado na sua identidade antiga. Então, observe para você abandonar esses sinais, tá bom? Para a gente seguir para a próxima etapa. Você faz escolhas baseadas no medo. Você vai escolher o mais barato, o mais acessível, o mais previsível. E isso eu não tô falando só de dinheiro, tá? Porque eu entendo que não é sobre você... Isso não é só sobre dinheiro, né? Você vai muitas vezes comprar alguma coisa, também você não vai comprar o mais caro, aquilo que não cabe no seu bolso. Eu estou falando de um modo geral, sabe? Em relação às suas decisões, não só de compra, mas de escolher lugares, de escolher pessoas, Você vai conseguir observar isso no seu dia a dia, se você praticar e ancorar a sua presença no agora, você vai conseguir perceber isso que eu tô falando aqui. Sobre você fazer escolhas baseadas no medo. O medo, ele está ligado intrinsecamente com a escassez. Quando você faz escolhas baseadas no medo, você ainda está dizendo para a sua mente que você está apegada a essa sua identidade antiga, que você quer deixar que o ego te conduza, entende? Outra coisa também, você vive dizendo para si e para as pessoas ao redor: eu não posso, ainda não dá, quando eu tiver dinheiro eu faço, quando eu tiver isso eu faço, quando eu tiver melhor eu faço. Então você está sempre adiando a sua decisão de ser milionária. Você está sempre colocando a responsabilidade da sua identidade milionária para o futuro. Só que o futuro não existe. O que existe é esse aqui, esse agora, é tudo que existe. Então assuma ser uma identidade milionária agora, entende? Outra coisa, você evita oportunidades por se sentir pequena ou pequeno. Uma coisa é você ser humilde e outra coisa é você se sentir e se tratar como inferior a outras pessoas porque você julga que você não tem recursos, porque você julga que você não tem inteligência, que você não tem talento suficiente. E isso não é verdade. Ou talvez seja, se você acreditar. Como eu falei, você cria as próprias regras do seu universo se você se sente, se você se trata como alguém que não tem recursos, como alguém que é inferior, como alguém que não está pronta, o universo vai te tratar como tal. Outro sinal que a sua identidade antiga está muito agarrada a você. Você trata as suas ideias como ideais impossíveis. E essa vai na alma, sabe? Sabe aquele sonho, aquele projeto que você vive arquivando na gaveta? E você pensa, isso aqui é grande demais pra mim, isso aqui não tem a menor possibilidade de acontecer, então. E se isso daí for justamente o que vai fazer você saltar da noite pro dia pra sua vida milionária? Pensa nisso. Outra coisa, você toma decisões reativas e não criativas.
Pensa só, se você for uma pessoa que vive reagindo a tudo, você é uma pessoa sem controle. Você é uma pessoa que deixa a vida, as pessoas, você deixa as circunstâncias te controlarem. Você percebe que uma pessoa com identidade próspera, ela é uma pessoa que se impõe, é uma pessoa que tem o próprio controle da vida, das finanças e de tudo o que acontece? Concorda comigo? Então esses são os principais sinais. É claro, também tem uma série de crenças, né, relacionadas a finanças, relacionadas à prosperidade, que podem estar te impedindo. E eu vou falar sobre essa questão das crenças num outro vídeo. Aqui a gente vai focar mais na questão de você sustentar uma identidade milionária. E quando eu digo milionária, é no sentido abrangente, sabe? Não é só no sentido material. É de você realmente assumir uma posição diante da vida de que você é próspero. Então agora a gente vai falar como uma identidade milionária, ela pensa e ela age. Mesmo antes de ter dinheiro, sabe? Essas várias pessoas que vocês vão ver por aí, que vocês viram por aí, sabe? Inúmeras histórias de pessoas que saíram do absoluto zero e alcançaram um sucesso financeiro, muitas vezes repentino. Elas vão ter essas características que eu vou mencionar aqui. E que você pode incorporar e assumir também. Primeiro, essa pessoa valoriza mais tempo do que dinheiro. Ela não fica rodando 3 horas de carro, de ônibus que seja, para economizar 15 reais. Sabe aquele barato que sai caro? Então, pessoas com identidades milionárias, elas têm uma inteligência a longo prazo de pensar, opa, peraí, isso aqui é um pouco mais caro, mas eu tenho uma economia de tempo. E tempo é uma moeda universal para os milionários, para os ricos. Sabe por quê? Porque com mais tempo você consegue fazer mais dinheiro. A pessoa com identidade milionária, ela vai escolher o que vai otimizar energia. Porque muitas vezes essa falta de tempo, ela consome também uma energia criativa sua e que não te deixa, realmente não te deixa espaço para pensar em soluções criativas. Por isso que raramente você vê uma pessoa que tem uma rotina escassa de tempo se tornando milionária. Sabe, essa pessoa que acorda de madrugada para poder pegar um metrô, um ônibus e trabalha o dia inteiro e depois pega mais metrô, mais ônibus, né? Eu já vivi isso. Acordava 4 e poucas da manhã e pegava a condução para ir para a balsa e atravessava a balsa e pegava van e pegava ônibus e voltava e tinha todo aquele trânsito. Eu não conseguia pensar em mais nada, eu estava no modo sobrevivência, sabe? Mas ainda havia uma fagulha dentro de mim de que queria ser além daquilo. Então, dentro daquela minha realidade, eu fazia escolhas que me economizavam tempo. Sabe, às vezes assim, eu tinha condição de pegar, por exemplo, um mototáxi, em vez de uma lotação que fosse 5 reais mais caro, eu preferia um mototáxi. Porque aí, ao escolher um mototáxi, eu ganhava ali uns 30 a 40 minutos a mais do meu tempo. E eu podia ler um livro de finanças, eu podia fazer um curso, eu podia pesquisar algum conteúdo no YouTube, sabe? Então, dentro da minha realidade ali, mesmo que fosse escassa em recursos de dinheiro e tempo e energia, eu já sentia aquele chamado a viver algo maior e eu colocava em prática dentro da minha realidade. Então é isso que eu estou falando com vocês, não é no sentido de você ser irresponsável, é no sentido de você começar a fazer escolhas baseadas na sua coragem, na sua criatividade, e aos poucos as soluções vão começar a aparecer para você. Não é no sentido, muitas vezes, de você se apertar e fazer uma escolha que vai te prejudicar financeiramente, mas é dentro daquilo que está ao seu alcance, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga esses dias, que ela morava em Coroa Vermelha, que é 20 quilômetros aqui de Porto Seguro, né? E ela trabalha aqui no centro, né, da cidade. Conversa vai, conversa vem, ela tava falando sobre que ela tinha escolhido uma kitnet para morar aqui no centro e tal, né, que era um pouquinho mais elevado do que os valores lá a 20 quilômetros de distância. Mas ela falou assim, que não estava compensando para ela no sentido de, tipo assim, ela tinha uma economia, às vezes, né, de 200, 300 reais que fosse, por ela morar mais longe, mas que a longo prazo estava consumindo a energia dela e ela acabava gastando muito mais com o transporte. Então, é esse tipo de inteligência que uma pessoa próspera tem que realmente ter. Às vezes você faz uma escolha
que aparentemente é um pouco mais caro, só que ela te dá um retorno a longo prazo muito maior, né? O segundo tópico é: uma pessoa com identidade próspera, ela investe em conhecimento. Ela não negligencia essa etapa da vida. Mesmo quando o dinheiro está curto, ela sabe que o conhecimento vira multiplicador. E para as pessoas muitas vezes que não podem realmente investir nada em conhecimento, existe tanto conhecimento disponível hoje no Google, que isso não é mais desculpa. No Google, no YouTube, o ChatGPT aí que costuma organizar todas as informações, mas o YouTube para mim é a principal rede de conhecimento profundo e gratuito sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Sobre uma habilidade, sobre uma profissão, sobre uma prestação de serviço, sobre empreendedorismo. Uma pessoa com identidade milionária precisa investir em conhecimento. Terceira coisa, pessoas com identidade milionária resolvem problemas e não fogem deles. Os milionários, eles vibram em solução. Eles não querem saber de história triste, eles não querem saber de desculpinha, eles não querem achar um culpado. Eles vão pensar: como eu posso resolver isso da melhor forma? E isso você vai começar a aplicar nas pequenas brechas que você tiver no seu dia, sabe? Alguma coisa saiu mal planejada, alguma coisa que você julga que deu errado, você vai parar de história triste, você vai parar de dramatizar, você vai parar de fugir, de adiar, sabe? Aquela conversa chata que você precisa ter com alguém, aquele posicionamento que você precisa ter, aquele basta, aquele chamar alguém para resolver alguma coisa. Você vai começar a colocar isso em prática, enfrentar. Porque no mundo dos milhões, no mundo da riqueza, qualquer adiamento de problema pode causar um prejuízo financeiro drástico. Então começa a agir como essa pessoa que realmente tem milhões na conta e que não pode adiar uma solução, precisa agir agora. Então você vai começar a colocar em prática isso no seu dia a dia, na sua rotina, por menor que seja. E começa a se perguntar: como eu posso resolver isso da melhor forma? E deixe que as respostas vão vir para você. Quarto tópico: a pessoa com identidade milionária, ela se coloca em ambientes expansivos. Não precisa ser caro. Pode ser online, sabe? Esse canal aqui no YouTube é um ambiente expansivo. Tem esse e tantos outros que vocês vão encontrar por aí. Então você precisa selecionar muito bem aquilo que está em contato, aquilo que você consome, o seu ciclo de amizade, os seus ciclos sociais, as pessoas que você segue, os livros que você lê, as músicas que você escuta. Isso parece ser brincadeira, né? Mas as músicas, elas têm uma vibração. E às vezes tem músicas que têm vibrações muito baixas. Músicas que falam de relacionamentos ruins, músicas que falam de pobreza realmente financeira. Essas músicas que, de certa forma, você acha legal, você acha que não impacta, mas que sim, você canta, você sente, essa vibração ela entra em você e você não percebe que isso pode estar atraindo a escassez para sua vida. As conversas, muitas vezes, que você anda permitindo, que você ainda mantém na sua vida e você não percebe que são conversas que alimentam a escassez também. Sabe, ficar em rodas de pessoas que estão o tempo todo se lamentando, reclamando e falando que o país está quebrado e que isso, aquilo, e isso começa a entrar na sua mente de uma forma que você acredita que só existe esse lado, esse viés. E você não consegue enxergar além disso, então isso é um perigo. Precisa cuidar muito bem dos seus ambientes para você não cair em ambientes que limitam a sua energia, a sua vibração e a sua mente. Quinto tópico: a identidade milionária, ela honra compromissos. Prometeu, cumpriu, isso gera autoestima vibracional. E isso é algo internamente mesmo. Sabe quando você faz um planejamento, você faz uma lista de tarefas com 5 itens, chega ao final do dia você fez todos, você se sente ótimo, você se sente um herói, uma heroína. É sobre isso. Você faz uma promessa a si mesmo, para alguém, você vai cumprir. Se você faz uma promessa: eu vou acordar 7 horas da manhã, você vai acordar 7 horas da manhã. Se você faz uma promessa: olha, hoje eu vou comer só coisas saudáveis o dia inteiro, você vai comer só coisas saudáveis o dia inteiro. Certo? Sexto tópico: a pessoa com identidade milionária, ela trata o dinheiro com respeito. Mesmo que seja pouco, isso não tem a ver com quantidade. Então você precisa organizar, você precisa planejar
e você precisa decidir com consciência a respeito do dinheiro. Eu, inclusive, tenho uma planilha financeira que eu uso há muito tempo e eu acabei mexendo nela e deixando ela ao meu gosto. E eu vou deixar o link para vocês baixarem, para vocês conseguirem usar também e conseguirem organizar as finanças de vocês. Isso é muito importante. A maioria dos brasileiros não sabem organizar o dinheiro e às vezes nem é uma questão de ser pouco, é uma questão realmente da pessoa se perder e não ver para onde o dinheiro está indo. Então, vou deixar para vocês, se vocês quiserem, precisarem de ajuda para poder usar e até mesmo como fazer, né, uma organização básica do dinheiro, vocês comentem aqui que eu faço um vídeo só sobre a organização financeira, que isso também é muito importante. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui já para vocês usarem, tá? Para finalizar esse tópico de como uma identidade milionária ela pensa e age, vocês vão fixar isso aqui na cabecinha de vocês. Você não fica rica para depois agir como rica. Você fica rica porque você age como uma pessoa rica, entende? E para isso você precisa sustentar essa energia. Então, agora a gente vai entrar nesse tópico de sustentar essa identidade milionária. Algumas práticas para vocês conseguirem sustentar, que são as mini decisões de abundância. Escolha algo pequeno que todos os dias te coloque na identidade do eu posso. Exemplo, tomar um café em um lugar que você gosta. Não precisa ser o mais barato nem o mais caro, mas que você gosta. Comprar algo que vibre com a sua versão milionária. Algo que faz muita diferença e que você com certeza consegue fazer na sua casa é se arrumar melhor todos os dias. 5 minutos você acorda mais cedo, sabe? Você se arruma, você faz um penteado legal, você escolhe roupas no dia anterior, você usa acessórios legais, entende? Você faz uma make rapidinha, você que é mulher, sabe? Faz um negócio assim, um corretivo no olho. Pouca coisa, e isso já eleva a sua autoestima, já eleva a sua confiança, já eleva a sua postura. Isso te coloca na identidade do eu posso. E também parar de pedir desconto por desespero. Uma coisa é negociar, né? E outra coisa é extrapolar os limites. Beirando ao papo de mendigo, né? Então, começa a se orientar sobre isso. Outra prática, que é uma pergunta de ouro. Sempre que você for agir, tomar uma decisão, você vai se perguntar: como a minha identidade milionária se comportaria nessa situação? E haja como ela agiria, mesmo que numa escala menor, mesmo que seja algo que seja ao seu alcance. A terceira prática, você vai fazer um ritual de presença. Porque, como eu falei, a identidade milionária, ela existe no agora, independente da materialização vier a acontecer numa outra realidade futura. Essa identidade, ela precisa vir antes da evidência. Então, você precisa sustentar ela no agora, com a sua presença. A abundância, ela só existe no agora. Se o seu corpo está no presente, mas a sua mente está com medo do futuro, a abundância, ela não consegue te encontrar. Respirar, sentir e ancorar. E ancorar significa o quê? Manter a sua consciência presente. E a quarta prática é quando você estiver em algum bloqueio. Quando aparecer algum sinal de medo de escassez, você vai afirmar para você mesmo: eu não sou mais essa pessoa. Isso já vai deslocar essa vibração e você já vai estar dizendo para sua mente que o novo não é uma ameaça. Então, toda vez que aparecer, você vai dizer: eu não sou mais essa pessoa. E para selar a mensagem de hoje, eu afirmo para vocês: ser rico não é ter dinheiro. Ser rico é ter uma consciência que cria o dinheiro. E essa consciência só nasce quando você se permite assumir quem você é antes da evidência. Certo? Então, vou deixar a planilha aqui na descrição com o link. Vou deixar também o link da minha newsletter para vocês se inscreverem gratuitamente e receberem mais conteúdos profundos como esse. E o livro também, Os Segredos da Mente Milionária, para vocês também lerem e se aprofundarem no assunto. E deixem nos comentários o que vocês acharam, como vocês estão se sentindo após esse vídeo e também como eu posso continuar ajudando vocês nessa jornada rumo à identidade milionária de vocês.